O tempo integral físico, cronométrico, está como modulação a serviço da educação integral. O objetivo não é a escola em tempo integral, que está avançando muito, é a educação integral na escola em tempo integral. Essa é a perspectiva que precisamos trabalhar. Só estudo. Boa tarde, professoras, professores, diretores, diretoras, supervisores pedagógicos. Grato, Débora, Silvia, Sandra, a Santíssima Trindade da Secretaria de Educação. Grato à SP pelo convite muito honroso. É uma alegria compartilhar com vocês. Essa nossa Ouro Preto, quanto mais se vem a ela, mais ela nos surpreende. E só pelo lado do bem. Você chega, as montanhas te olham. Você entra, as montanhas te abraçam. Você penetra mais e fica, as pessoas se abraçam. Você olha o Tiradentes na praça, ele nos diz, o outro nome de Minas é Liberdade. Você olha lá no pico do Itacolomi, aquele dedo de pedra, parece que é Deus apontando para o céu. Aqui o céu é o limite, inclusive o limite da liberdade. Por que eu digo isso? A Débora, com toda a razão, comemorava de manhã os excelentes 72% de nossas crianças do segundo ano alfabetizadas. Ótimo. Eu vou seguir o conselho do dedo de pedra do Itacolomi, que é o dedo de Deus apontando para o céu. Vamos deixar de lado as metas do MEC, que são muito conservadoras, e vamos apostar em 2026, nós vamos chegar a 90%. E em 2027 nós vamos chegar a 100%, sem admissibilidade de exceção, de crianças alfabetizadas, no mínimo com leitura alfabética, e muitas delas, como já em Portugal acontece, com escrita alfabética, e muitas delas já com escrita ortográfica. Ortográfica, não é nenhum exagero. Aí é hora de falar um pouquinho de inovações para chegar nas suas muitas perguntas. Começo pelo tema que foi muito abordado na parte da manhã e agora de modo tão brilhante. É um fato histórico doloroso, desumanizador, a escravidão. Dentro da escravidão e conexa a ela, envolvendo já não escravos, mas todos negros, o Império prometeu que o exército brasileiro, formado de negros, ao combater na Guerra do Paraguai, e foi vitorioso naquela guerra altamente destrutiva de lado a lado, todos eles seriam emancipados. A promessa não foi cumprida. Então, dentro da escravidão, nós tivemos a traição recorrente no que diz respeito a acordos não cumpridos na Guerra do Paraguai. Ato contínuo ainda no Império, nós tivemos o fenômeno, como foi muito bem descrito aqui, do branqueamento racial ideológico proposital, porque os negros alforriados poderiam ir trabalhar nas lavouras de café com trabalho assalariado e nas indústrias nascentes. Eles foram impedidos disso em função da ideologia racista das elites brasileiras, do branqueamento racial. Passaram-se as décadas e nós chegamos, para não falar em história aqui, nas décadas de 50 e 60, e eu prolongaria já na ditadura militar 70 e 80, e já fora da ditadura militar, chegando até na década de 90, para que se veja então que a coisa não é só regime político. Nós tivemos, por exemplo, na democracia de 45 a 64, somente 8% dos recursos dos municípios e dos estados federados, era uma república federativa e democrática, aplicados no que hoje nós chamamos de educação básica, com o registro que inexistia o que hoje nós chamamos de educação infantil, salvo alguns jardins de infância que cuidavam de cuidar e brincar, mas não havia o aprender, que é uma inovação que vem mais tarde. 8%, isso excluía as crianças negras de um modo geral no campo e na cidade, mas excluía as crianças da população em geral, população
pobre. Então era uma democracia profundamente incompleta, e assim se manteve ao tempo da ditadura militar. E aí vem, para falar agora de inovações, a grande primeira inovação. Com a Constituição de 1988, que eu trato aí no meu livro, nós temos, semelhante ao Sistema Único de Saúde, uma indexação. O mínimo de 25% dos orçamentos dos estados e municípios, agora para os estados e municípios aplicarem em educação básica. Num primeiro momento, com ênfase no fundamental, que não estava universalizado. Ou seja, nós nos acostumamos tanto com isso, como se fosse uma coisa trivial, que nos esquecemos de que os 25% da democracia brasileira representam 3 vezes mais do que o passivo de apenas 8% investido pelos municípios, pelos estados ao ano. Isso é que vai permitir a universalização da chamada hoje educação básica, algo que não havia nem nas capitais, onde nas periferias as populações pobres de um modo geral, e nelas as populações negras, ficavam completamente marginalizadas da instituição escola. Quando nós universalizamos o ensino fundamental, em 1998 o Brasil tinha universalizado o ensino fundamental e Minas saiu na frente. O Brasil descobriu que existia uma coisa chamada ensino médio, um pouco mais em cima, e que em Minas Gerais, por exemplo, nós descobrimos em 1996, lendo os dados e as estatísticas, que 285 municípios, de um total de 853, tinham escola estadual de ensino médio, e 560 aproximadamente não tinham nenhuma escola estadual de ensino médio. Esse estado foi o primeiro a universalizar o ensino médio no biênio 97-98, ocupando à noite os prédios das escolas estaduais que permaneciam completamente ociosos. Isso, beirando o século XXI, nós vamos descobrir o direito dos jovens ao ensino médio público, gratuito, praticamente chegando ao século XXI. São avanços democráticos monumentais, em cima de um atraso histórico colossal, que nós custamos muito tempo a tomar consciência disso. Aí seguem-se as inovações. A primeira delas, ao lado dessa organizacional e financeira, republicana e democratizante, é, no aspecto propriamente educacional, a descoberta da educação infantil. Então segue-se a trindade: brincar, cuidar e aprender. Brincar, cuidar e aprender. E vem uma proposta curricular pautada em 6 direitos, que se traduzem em 5 campos de experiência, sendo que em cada um os 6 direitos estão copresentes e integrados: o eu, o outro e o nós, sociabilidade, eticidade, educação de valores, educação de sentimentos, que vai ser uma nova perspectiva da filosofia educacional da BNCC de 2017, a chamada educação integral. A primeira grande inovação é a revolução da educação infantil, que tão tardiamente o ensino fundamental vai começar a compreender quando vem a BNCC em 2017. Aliás, lembrando aqui que, na verdade, o fundador intelectual da atual BNCC é Anísio Teixeira, quando em 1950, ele que era co-patrono do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, ele cria a Escola Parque na Bahia, em Salvador, lá onde foi fundado o bloco Ilê-Aie, e é exatamente essa concepção de trabalhar educação integral, a dimensão cognitiva com a dimensão dos esportes, das artes, das tecnologias, da estética, o teatro, a dança, as artes plásticas, tudo integrado numa unidade curricular coesa, multiplicativa, inter e transdisciplinar, centrada em quê? Que é o discurso filosófico da BNCC, ao qual nós estamos dando tão pouca atenção: formar para a prática da liberdade, formar para a prática dos direitos humanos. Quando nós falamos nos nossos PPPE, educar para a cidadania,
formar cidadãos críticos, conscientes, com autonomia moral e intelectual, com responsabilidade individual e social. Para isso, sair do discurso e cair no concreto, do chão da sala de aula, nós precisamos criar vivências humanistas, democráticas, educação de sentimentos e, como dizia Anísio Teixeira, educar para a vida em democracia. Se nós educássemos para a vida em democracia, esse país não teria vivido o trauma de quase uma década de ameaça de totalitarismo, de ameaça de autoritarismo, de ameaça até de guerra civil e de golpe de Estado para terminar com a democracia no meio de nós. É na escola que nós formaremos democratas, é na escola que nós formaremos cidadãos, e não sou eu que estou inventando a roda, isso está dito na BNCC e é o núcleo crítico da filosofia pedagógica chamada educação integral. O tempo integral físico, cronométrico, está como modulação a serviço da educação integral. O objetivo não é a escola em tempo integral, que está avançando muito, é a educação integral na escola em tempo integral. Essa é a perspectiva que precisamos trabalhar. Não é dobrar número de aulas de matemática, não é dobrar números de aulas de língua portuguesa, mas é introduzir a estética, a educação de sentimentos, a educação de valores, as vivências cooperativas, a sociabilidade, os esportes, a dança, o teatro, que tudo isso encanta e eleva o espírito humano, eleva a consciência e forma valores e sentimentos nobres de cooperação, de solidariedade, de individualidade sem individualismo, de solidariedades, inclusive, para nós enfrentarmos o problema crucial da desigualdade social e do racismo estrutural. Isso é fundamental que se compreenda e é uma das mais importantes inovações, mas isso ainda não está no meio de nós, porque não entrou no nosso espírito através da formação nas faculdades e a formação em serviço nas redes de ensino. Isso é urgente e é preciso ser feito. Não é inculcação ideológica, não é politização. Inculcação ideológica é escola sem partido, que nós nunca propusemos partido. Professor nunca fez partidarização dentro de escola. Quem fala em escola sem partido quer, na verdade, é partidarizar a escola. Civismo militar, escola cívico-militar, isso tem nome, isso é fascismo. Isso é convite ao autoritarismo, à intolerância, ao fim da liberdade, à negação do espírito de Tiradentes, à negação do dedo do Itabirito apontando o céu é o limite, é a negação. Eles invertem o sentido e apontam para o abismo. Então é fundamental que vocês tomem consciência de que essa história toda de escola cívico-militar, a qual eu dediquei o capítulo 12º desse livro de 12 capítulos, se inscreve na contramão da nossa proposta da BNCC. Uma inovação fundamental que foi introduzida, professor, foi a tomada de consciência de que a educação infantil, desse modo como dissemos, ela vai até os 5 anos e 11 meses, sequenciada em berçário 1 e 2 maternal, primeiro e segundo períodos, com aqueles objetivos amplos de desenvolvimento integral da criança, não segmentado em disciplinas. O fundamental em 2007 passou de 8 para 9 anos. Olha que movimento simultâneo notável. O ensino fundamental amplia para 9 anos e começa aos 6 anos de idade, e a educação infantil recua de 3 períodos de pré-escola para 2. Por quê? Porque houve uma compreensão, não é porque alguém achou, baseado em quê? Nas melhores práticas, nas melhores pesquisas empíricas e comparadas, de que é perfeitamente factível a criança alfabetizar-se a partir e durante os 6 anos de idade no primeiro ano, completando o período de alfabetização no segundo ano. Essa pesquisa tem lastro forte em Portugal. É de Portugal que vem a referência, que agora é mundial, a influência leitora. A criança, aos 6 anos, no segundo semestre, pode ler com suportes textuais adequados a ela, palavras simples e frases simples, com vogais repetidas,
60 a 70 palavras em 1 minuto marcado no relógio. Deixa eu aproveitar e ver meu tempo aqui. No segundo ano, 70 a 80. No terceiro, 80 a 90. No quarto, 90 a 100. E no quinto ano, de 110 a 140 palavras. Portanto, minhas colegas notáveis, professoras alfabetizadoras, todo dia é dia de leitura, todo dia é dia de verificação de fluência leitora, todo dia é dia de vocês pegarem o reloginho e o cronômetro, e a criança vai ler durante 1 minuto, terminou 1 minuto, não tem 1 segundo a mais, corta e marca a palavra que completou no minuto. E nós vamos ter cada mês como está a situação de leitura de cada criança e quantas palavras ela lê, como está a situação de escrita da criança e como ela escreve a cada mês. E nós vamos fazendo comparações processuais e acumulativas para alcançar os propósitos da BNCC. Isso se chama monitoramento pedagógico de processo, toda a semana, com ponto culminante no mês e não apenas no bimestre. Isso é uma inovação fundamental na educação básica brasileira, o que obviamente requer o quê? Políticas públicas de formação continuada, tanto na esfera da graduação e pós-graduação, como principalmente a formação continuada em serviço. Como é que está meu tempo? Quanto falta? Eu vou abreviar e agora falar diretamente às minhas colegas e aos meus colegas da rede municipal. Há uma experiência no Brasil vitoriosa, que é Sobral, no Ceará, dirigida pelo meu amigo Celinho, lá em Amarantina. Essa escola me chama muito a atenção, a qualidade ética que vocês alcançaram é notável, porque o Celinho, todo fim de mês, já tem uma agenda, ele vai a cada sala de aula e naquele momento agendado, a professora ou o professor se retira e ficam o diretor Célio e os alunos, e eles conversam sobre ensino, aprendizagem, organização e funcionamento da escola como ambiente de aprendizagem. Só pode acontecer algo assim se cada professor e professor confiam no seu diretor. É uma questão de ética. O que é ética? Eu quero e eu posso, mas deverei fazer? Por que eu pergunto deverei fazer? Porque existe o outro além de mim e eu não sou melhor do que. O que vocês fazem é notável, como é notável a maneira do Conselho Escolar da René Gianetti, que é um conselho escolar que dura 8 horas, e cada professor fala e analisa o aprendizado de cada aluno, e todos os demais ouvem, perguntam, da educação infantil até os anos iniciais, e todos ficam. Lá é trimestralizado, é uma experiência que deu certo há 20 anos, não pode virar moda não. Para chegar lá tem que percorrer uma longa estrada. Então nós estamos plenos de inovações. Termino dizendo o seguinte: aqui em Ouro Preto, nós vamos chegar no 90% em 26, vamos chegar no 100% em 27, nós vamos lá para cima no IDEB, entre os 20 melhores. Porém, minhas colegas, meus colegas professores, por gentileza me vejam como colega. Há coisas que são canônicas, há coisas que não são negociáveis, que o que é um contrato. Ponho no espelho a palavra contrato, é trato com o outro. A ninguém se impõe um contrato é voluntário. Vocês todos não têm um contrato com o seu contratante, que é a Secretaria Municipal de Educação? A jornada não é de 24 horas, trabalho semanais, e a jornada, outra inovação, não está organizada em 2/3 letivos e 1/3 não letivo. Alguém aqui acha que o terço não letivo pode levar para casa, para o teatro, para o supermercado, para o passeio? Não, é trabalho remunerado, contratualizado e devido. O que falta à prefeitura e à minha amiga secretária municipal de educação é regulamentar e assinar. Doravante, às 8 horas serão trabalhadas assim, ouvidas as diretoras e os pedagogos e através deles os professores, inclusive 3 horas por semana para formação continuada em serviço.
para dominarem a BNCC, decodificarem, didatizando a BNCC em planejamentos semanais de aula unificados, como padrão, como se faz em Sobral, e 2 vezes por mês vocês estudem o que desejarem ali onde o sapato aperta na escola. Agora 2 vezes por mês é estudar a BNCC, refazer ou fazer planejamentos impecáveis, saber onde estão os problemas. E ao lado disso, uma recomendação: as faculdades brasileiras, ao formarem professoras para os anos iniciais, estão negligenciando a matemática. A matemática tem 5 eixos: números, que todas trabalham; álgebra, que cada 10 uma sabe; geometria, de cada 30 uma sabe; medidas, grandezas e proporções, muitas trabalham; e estatística e proporcionalidade, probabilidades, ninguém trabalha. Entretanto, a nossa criança, ao sair do 2º ano, já relaciona quantidades e números, e faz gráfico de barra e faz gráfico de pizza. Isso tem que continuar num crescendo curricular, segundo as habilidades e a sua progressão pedagógica e didática. O que eu recomendo? Crie com a UFOP, com o Instituto Federal, indo à sua pergunta, um programa de formação em serviço de matemática, aula teórica e oficina de planejamento de como vamos trabalhar esse assunto no dia seguinte em sala de aula, com certificação e premiação. Terminou a matemática, introduza ciências no outro ano. Terminou ciências, introduza alfabetização cartográfica. Alfabetização cartográfica. Eu vi um curso disso no exterior para professoras de anos iniciais. Isso é essencial. Nós temos as melhores condições de fazer isso aqui, é pegar e fazer. É igual o Atlético, pega e faz gol. Obrigado. Agora eu vou comentar o segundo tópico que ele me pediu, que é sobre avaliação. Como todo mundo sabe, 1995 foi um marco. Existia o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, mas ele estava muito imperfeito. Ele não possibilitava a comparabilidade de resultados. A partir de 1995 se reconstitui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É adotada uma metodologia estatística chamada TRI, que é a resposta ao item, e as provas que vão servir de avaliação, depois chamadas de Prova Brasil, elas fazem uma modulação, como se fosse uma contemporização segundo graus de dificuldade. Como a prova é aplicada em outubro ou novembro, leva-se em conta o currículo previsto para aquele ano letivo. Porém, as questões introduzem tópicos estudados em cada bimestre, não apenas no último bimestre, como também há algumas questões do 4º ano e até do 3º ano. É o que eles chamam de ponderação, para verificar se quão bem o aluno concluinte do 5º ou do 9º ano aprendeu aquilo que esperava-se que aprendesse na forma de domínio de habilidades. O nome técnico científico disso é domínio de proficiência. O que é a proficiência? Dado um referencial curricular, é o que se espera que todos os alunos aprendam e saibam fazer por disciplina, por ano da escolaridade, ao longo da escolaridade. É isso que é medido, é a proficiência. Então nós temos a Prova Brasil como um padrão. Entretanto, revolução dentro da revolução. Em 1998, a psicóloga cognitiva, vinda da Unicamp, Maria Inês Fini, dirigia o INEP do Ministério da Educação, em 1998, e cria o Exame Nacional do Ensino Médio, que hoje é a única porta de entrada para todas as faculdades isoladas e as universidades do Brasil, e sofreu sucessivos aperfeiçoamentos ao longo do tempo. E o Enem, vem trazer uma inovação estrondosa,
que vai se antecipar à BNCC em 20 anos, porque o Enem, ao ser criado para avaliar alunos concluintes do ensino médio, criou uma matriz de competências, introduzindo na pedagogia brasileira o conceito de competência e o conceito de habilidade. A cada competência troncal, como eles falavam, havia um conjunto de habilidades derivadas. São 5 as competências troncais. Deixa eu dar exemplo de uma: ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e ser capaz, em situação social de debate, de diálogo, incorporar informação matemática, informação artística, científica, para construir argumentos em situação social de debate. O Enem foi uma revolução, e daí em diante nós continuamos a progredir. E a última grande inovação, que até onde eu pude observar e procurei ler, não há algo comparável no mundo, e que envolve 28 milhões de alunos de escola brasileira básica pública, de Fundamental 1 e Fundamental 2, que é o RENALFA. O RENALFA aplica testes padronizados nacionais em abril, em agosto e em outubro. Em 72 horas estão corrigidos, e você sabe, aluno por aluno, turma por turma, de cada ano da escolaridade, em cada escola, em cada rede, quantas habilidades e quais acertou, e como estão os percentuais de acertos por turma, e que tipo de intervenção deve ser feita em tempo real para os alunos progredirem. Isso começou com a alfabetização, com a correção do erro histórico cometido no Brasil em 2007, que foi a história errada de que a idade certa para alfabetizar é até os 8 anos, quando no meu tempo de menino em grupo escolar a gente era alfabetizado aos 6 no primeiro ano. É por isso que toda inovação tem que calçar as sandálias de São Francisco da humildade e olhar o que a boa tradição nos ensinou e deu certo. Tudo que antigamente deu certo está voltando com força total. Exame oral, ditado, redação em sala de aula 2, 3 vezes por semana, para casa todo dia, e correção na forma de um jogral do para casa. Tudo isso está voltando. A tabuada nunca fez mal a quem quer que seja, de modo que, em termos de qualidade do sistema de avaliação e dos instrumentos de avaliação, eu diria que nós temos hoje os melhores do mundo. Qual é o problema? A pergunta é: isso está chegando a cada um dos nossos professores na sala de aula? Os nossos professores conhecem o que é proficiência? O que é a escala de proficiência de língua portuguesa e de matemática? Quando vem a nota da Prova Brasil para a escola, 208 em língua portuguesa, os professores foram orientados para saber o que significa 208, que é uma nota que não é redutível à escala de 0 a 10 pontos, não é. Então nós precisamos nos apropriar do Sistema Nacional de Avaliação, inclusive o RENALFA, para saber o que está sendo feito, como está sendo feito, os resultados, ler os resultados, compreender e reorientar a nossa rota. Nós estamos bem, não há nenhuma razão para esse país não brilhar em educação. E obviamente Ouro Preto está entre as melhores de Minas Gerais.